a gente vai falar hoje um pouquinho sobre pessoas tóxicas. Porque a gente já sabe que não é nada bom a gente conviver com pessoas tóxicas que acabam nos contaminando e fazendo com que a gente tenha desânimo também, né? Não faz nada bom conviver com quem bota você pra baixo ou com quem te influencia negativamente. Mas assim, o que seria uma pessoa tóxica, né? Primeiro, eu quero deixar claro o seguinte, a gente precisa ter em mente que não existe uma pessoa que é 100% boa ou que é 100% má, né? As pessoas, elas podem não ser 100% tóxicas, mas pode ter uma atitude, um comportamento tóxico. Outra coisa, a pessoa ela pode ser tóxica com uma outra pessoa e com as demais ser normal, não ter esse relacionamento tóxico, né? E assim, o que é que todas as pessoas que a gente vai ter, né? Vários tipos de pessoas tóxicas. Mas o que toda pessoa tóxica tem em comum é que elas buscam satisfazer suas próprias necessidades de diversas maneiras. Mesmo que isso possa magoar e machucar o outro, mesmo assim. E como é que a gente vai identificar uma pessoa tóxica? A gente vai usar o nosso olhar analítico, a gente vai analisar situações. Como é que essa pessoa age? O que é que essa pessoa diz? Como é que essa pessoa reage às coisas boas que eu conto pra ela? E aí, esse mesmo olhar que você vai analisar o comportamento das pessoas que estão ao seu redor, você vai também olhar os seus comportamentos. Porque, como eu disse, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. A gente também pode ter comportamentos tóxicos, né? E com isso, prejudicar quem a gente nem imagina. Porque muitas vezes a gente tá prejudicando alguém, tá sendo ruim pro outro sem nem saber que isso é ruim também. Eu vou falar sobre esses 6 tipos de pessoas tóxicas, que são, primeiro, as narcisistas. Vocês já devem ter em mente mais ou menos o que é uma pessoa narcisista, que é uma pessoa que só liga pra ela, que não tá nem aí pro outro, só fala dela mesma, que não gosta de ser interrompida, que quando ela tá ouvindo alguém falar, ela não tá nem aí porque a pessoa tá dizendo, ela tá, na verdade, esperando a pessoa calar a boca pra ela falar o que ela pensa, porque pra ela tão pouco importa o que a pessoa tá pensando, o que a pessoa tá sentindo, qual é a opinião dela. Ela quer falar o que ela pensa, ela quer dizer qual é a opinião dela. Eu vou falando aqui sobre esses tipos e vocês vão pensando aí se essas características vão encaixando ou com você, né, em algum momento que você teve esse comportamento, ou você identifica alguém que é do seu convívio. A gente vai para o segundo tipo de pessoa tóxica, que é a controladora. É a pessoa que gosta de controlar tudo, como o nome já diz. Mas assim, ela não tá, a pessoa controladora, ela não tá satisfeita só em controlar uma coisa ou outra da vida dela. Ela quer controlar a sua vida. O que você fala, o que você faz, o que você pensa, ela quer controlar. Além de controlar o que você diz, o que fala, ela quer sempre ter razão no que ela fala. Ela quer sempre estar certa e ela não vai te deixar em paz enquanto você não concorda com o que ela tá dizendo. Ela vai te apresentar vários argumentos para dizer que ela tá certa, vai distorcer coisas para que o argumento dela seja válido e você vai ter que dizer que realmente ela tem razão, que ela tá certa e que tá tudo bem. Aí ela se contenta. E aí vem pro terceiro tipo, que muitas vezes você vai sentir, né? Quando você chega perto da pessoa que tem esse tipo de toxicidade, eu acho que é assim que fala, que é o vampiro, você sente meio que sugado sua energia, você sente, depois que conversa com essa pessoa, pesado. Mas por quê? Porque pela energia, quem acredita, e também pela questão do que ela fala. Ela sempre tá falando de coisas negativas, sempre conta história triste, sempre aponta o lado... Sabe, a pessoa pessimista que sempre aponta o lado negativo das coisas, que sempre tá lá, não te dá nenhum patrocínio positivo, tá sempre dizendo que não vai dar certo, né? Sempre se colocando um pouco mais como vítima, e você, depois que você conversa com ela, você se sente esgotada. O dramático é aquela pessoa que realmente inventa drama pra tudo. Se você chega e fala pra ela que tá passando por situação, a dela é pior. Ela quer sua empatia, o dramático ele quer sua empatia, ele quer que você vá lá, se coloque no lugar dele, sinta a dor dele, mas ela não quer sua ajuda. Não, porque o negócio dele é viver o drama.
Porque se tá perto de resolver um problema, ele já cria outro para não perder, ó. É dramático o tempo inteiro. Ele vive o drama. Por quê? Porque eles querem atenção. Eles querem sempre estar nesse lugar de meio de coitadinho, de vitimista, de que, né? É o drama. Ser carregado no colo. Ele gosta dessa lamentação, dessa própria azar, mas também tem uma questão. Ele também não fica feliz com a vitória do outro, né? Ele não fica feliz com que o outro tá se dando bem, não. Ele também fica triste, né? Tá sempre assim, num lugar inferior, se colocando como inferior. E a gente vem pro quinto tipo de pessoa tóxica, que é a invejosa. Eu acho que, assim, dos mais tóxicos de todos é o invejoso. Por quê? A pessoa invejosa, ela tá tão descontente com quem ela é, né? Ela tá tão insatisfeita com o que ela tem, com o que ela é, que ela não consegue ficar nem um pouquinho feliz pelo outro. Por mais que ela goste da outra pessoa, ela não consegue sentir o mínimo de felicidade pelas conquistas que o outro tem. E aí, por que isso? Eles são extremamente críticos. As pessoas invejosas, elas criticam tudo. E assim, não só com elas, mas especialmente no outro. Nada que o outro faz tá bom, sempre tá botando defeito no outro, não chega pra falar com você sobre uma coisa que você fez, apontando os pontos positivos, dizendo, olha, mas eu acredito que você deveria... Não, primeiro ela enfatiza o ponto negativo, ela sempre colocando defeitos, vamos dizer assim. Essa é o tipo de pessoa tóxica invejosa. E o sexto tipo de pessoa tóxica é o superior, né? O nome já diz tudo, né? Que é aquela pessoa que se sente superior a todos os outros, que sempre tá certa, nunca leva em consideração a visão do outro, nem muito menos o sentimento que o outro tem. Ele se coloca sempre em primeiro lugar. Ele se acha esperto, se acha que sempre tem razão, porque ele é o inteligente, ele que sabe das coisas, ninguém mais sabe de nada, a outra pessoa é burra, a outra pessoa não tem... Gente, aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: a gente precisa entender que cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Eu enxergo o mundo de acordo às minhas experiências anteriores, de acordo à minha personalidade, que é formada pela minha genética e por todas as experiências que eu vivi desde o ventre da minha mãe. Então, assim, não é uma coisa que a gente tá olhando as duas pessoas juntas para a mesma coisa e ver tudo igual. Cada um vai ter sua opinião e a gente precisa respeitar, né? Existem pessoas que têm um pouco de limitação em uma coisa e outra, mas a gente precisa respeitar. E ninguém é superior a ninguém porque entende de uma forma ou de outra. Se a gente gosta do outro, se a gente quer contribuir positivamente para a vida de outro ser humano, seja ele nosso amigo ou não, a gente precisa primeiro compreender, né? Ter empatia. Essa pessoa que ela é superior, ela sempre está competindo porque ela quer ser a melhor de todas, né? Ela quer ser o primeiro lugar de tudo porque ela se acha superior. E é justamente isso. A gente precisa se colocar no lugar de eu vendo o outro ser tóxico. Porque a gente fala muito que fulano é tóxico, relacionamento de ciclano, mas a gente nunca fala, eu tive essa atitude, eu tive esse comportamento que foi tóxico com fulano de tal, vou prestar mais atenção para não repetir, né? Porque muitas vezes a gente passa por cima. O ideal aqui é a gente estar sempre analisando quais são os nossos limites, o que é que a gente suporta do outro e o que é que a gente pode fazer com o outro. Quando é uma outra pessoa sendo tóxico com a gente precisa analisar a situação, porque de acordo ao lugar que essa pessoa tem na nossa vida, né? Qual é o lugar que essa pessoa ocupa, a gente vai tratar essa pessoa de uma maneira diferente, porque as relações humanas, elas são complexas. Não dá pra você tratar todo mundo igual. Não dá pra dizer, olha, a pessoa tá tóxica com você, tá negativa, afasta! Corta da sua vida. Não dá, gente. Não dá. Não é assim. Cortou. Tchau, gente. Não quero mais você comigo. Não é assim. Não dá pra ser assim. Porque a gente vai ter gente tóxica que é da nossa família. A gente vai ter gente tóxica que, além da gente amar, a gente vai ter que conviver. Que às vezes é nossa mãe, nosso pai, nosso irmão. A gente vai ter gente tóxica que a gente não ama, mas é obrigado a viver porque tá no trabalho. Então, a gente tem gente tóxica que a gente não é obrigado a viver, não deveria querer, mas às vezes quer. Tá convivendo. Então, cada pessoa vai ter o seu lugar. A gente vai precisar analisar como é essa situação, como é esse relacionamento, que a gente quer que a gente faz. A gente vai ver. Analisei, identifiquei, João, José, Maria e tal estão tendo atitudes tóxicas comigo.
mas eu preciso ver quem são João, José, Maria na minha vida. É a partir daí que você vai ver qual atitude tomar. Porque assim, quando a pessoa é importante, você precisa conviver, vale a pena você chamar a pessoa, porque muitas vezes ela mesma não sabe que tá agindo de forma tóxica, entendeu? Ela mesma não sabe que aquilo ali tá incomodando ou tá machucando o outro. Então, de uma forma carinhosa, você vai chamar a pessoa para dizer quais são as suas necessidades, né? Mas quando, vamos supor, a pessoa é do seu trabalho e você realmente precisa conviver com ela, mas não gosta e não tem nem essa abertura para poder estar conversando, o que é que você precisa fazer? Você precisa estabelecer uma relação cordial, mas que ela tenha limites. Você vai limitar o tempo de exposição a essa pessoa e você vai estar controlando a forma que você fala com ela. Porque se você vai estar com seu patrão, seu chefe, que é tóxico, você precisa o quê? Você precisa ter essa relação com ele, mas você vai limitar o tempo, né? E vai estar se controlando para não deixar essa toxicidade te atingir. Porque quando a pessoa... Porque assim, não é porque eu não vou ligar para o que ele fala. Às vezes a gente fala isso, mas absorve como uma esponja e fica com aquele negócio martelando. Pra gente evitar estar tomando para si tudo que as outras pessoas falam, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional, que é muito importante. A principal ferramenta para que a gente comece esse desenvolvimento da inteligência é o autoconhecimento. A gente precisa saber quem é, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos fortes, pontos de melhoria e tudo mais, para poder, com isso tudo, não ser tão abalado pelo que o outro fala. Porque às vezes o que o outro tá falando para você tá carregado de sentimentos e emoções que ele carregou. Vamos supor, seu chefe tá chateado porque pegou um engarrafamento, tomou uma fechada, tava atrasado, veio estressado, chegou lá, tá pé da vida, aí você errou uma vírgula no relatório, ele lhe chama, mas ele não tá chateado com a vírgula não, gente, ele está simplesmente botando pra fora, já carregado de coisas negativas do dia inteiro, que ele não teve autocontrole, ele não tem inteligência emocional, ele não sabe dividir as coisas e tá derramando em você, mas você que é responsável por receber isso de uma maneira correta. É você que vai estar filtrando isso, vai dizer, não, eu tenho consciência de que eu dei o meu melhor, esse erro aí realmente, tudo bem, eu vou corrigir. Corrige, entrega e não absorve que você é incompetente, que você não sabe fazer nada, sabe? Que aí você vai estar controlando a forma que você fala com ele, limitando o tempo de exposição a isso e tendo esse autoconhecimento, essa certeza do que você é, suas capacidades, você não se abalar pelo que o outro diz. Quando as pessoas são importantes e a gente tem uma abertura para poder conversar, que é nosso amigo, que é nosso parente, eu não conheço ferramenta melhor do que a comunicação não violenta. Quem nunca ouviu falar, ou que já ouviu, não está familiarizado, ou sei lá, algum momento, a comunicação não violenta, nesse livro aí, ó, que vocês estão vendo, que tem as técnicas de aprimoramento, ele é sensacional. Ele explica como é que a gente vai se relacionar baseando na empatia, mostrando que as atitudes que você tem, que os outros têm também, a gente tem que se colocar no lugar para tentar entender por que ele tá agindo desse jeito. A gente tem que ter esse tato. Eu indico que vocês leiam esse livro, ele é muito importante, tanto para a relação profissional como pessoal, porque você vai conseguir basear toda a sua comunicação na empatia para ela ter mais assertividade. Porque fica muito mais fácil quando você consegue conversar com o outro, quando você consegue se explicar, expor pro outro o que é que tá te incomodando, para que ele mude. Isso você vai fazer, como eu falei, né, com pessoas que você gosta e que você tem que, né, melhorar o relacionamento. E aí, nesse mesmo livro, tem uma técnica que é XYZ, que ela consiste em 3 etapas, que é assim, ó. Quando alguém fala alguma coisa pra você que você achou que é um comportamento, a pessoa vai lá e uma crítica ou tal, ou faz alguma coisa ou diz, você simplesmente vai chegar pra pessoa e vai dizer: quando você faz, diz ou age de determinada maneira, você vai falar o comportamento que te incomodou. Eu sinto, aí você vai dizer o que eu sinto, você vai citar os sentimentos negativos que esse comportamento fez surgir em você.
e vai dizer pra ela, o que eu preciso é que você faça tal coisa. Você vai propor uma solução, né? Quando você diz X, eu sinto Y e gostaria que você fizesse Z. E aí vai ficar mais claro, porque você vai estar explicando o que ela fez, dizendo como você se sentiu, porque às vezes ela não tem noção do que o que ela fez você sentir uma emoção negativa, e vai propor uma solução. Muito bom estar com vocês, gostei muito de conversar com vocês sobre isso. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau.